Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer ao meu irmão Tiago, que me marcou lá no Instagram e também me enviou um link aqui do pastor Anderson Silva, o que eu chamo carinhosamente do pastor tatuado. Que é uma referência, querendo ou não, que as pessoas lembram dele. Pastor Anderson é uma bênção na nossa nação, apesar de todo aquele jeitão dele, incisivo, né? Bem taxativo, bem direto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Em muitas ocasiões que tive a oportunidade de ouvi-lo, de participar de algumas situações, de palestras dele, fui muito edificado. Não concordo com algumas coisas, mas no que tange à visão bíblica e ao Evangelho de Jesus Cristo, ele é hoje uma referência na nossa nação, querendo você ou não, ele representa uma voz da igreja. E o nosso alerta hoje estão querendo calar algumas vozes. Tem uma voz no meio pentecostal que está sendo processado e parece que vai ter que pagar uma multa de 5 milhões para o governo atual, ok? E aí você tem também, hoje, o pastor Anderson Silva, que as pessoas anticristãs estão lá toda hora observando ele, toda hora tentando pegar alguma coisa para processá-lo, para poder calar a voz do pastor Anderson. E aí eu vou pedir a você que esteja em oração pelas lideranças que têm coragem de botar a cara aqui diante da telinha e falar dos valores da Bíblia, os valores cristãos, os valores da fé. Ao invés de você criticar, ao invés de você ficar aí como alguém que está indiferente, vem fazer parte da família da fé que acredita no propósito da Bíblia, no propósito de Deus, para que nós continuemos a falar das verdades da Bíblia. Dá uma olhadinha nesse contexto desse vídeo aqui. Vamos para o confere? Satanás é o mentor disso. Não tem explicação. E vai devorando tudo como câncer, percebeu? Além de existir financiadores dessa agenda, é espiritual porque é Romanos 1, 27, 28 e 29. E Deus os abandonou a uma disposição mental reprovável. É intelectual. Por exemplo, as pessoas perguntam, olha, por que não está tendo mais expulsão de demônio? Aí eu falo, porque o demônio se aperfeiçoou no século XXI. Ele não ocupa mais os corpos, ele cria ideias. Então hoje já não funciona assim, ó, sabe? Em nome de Jesus, saia. Porque o demônio já não é mais um dominador apenas de corpos. Animal. Ele criou ideias e fundamentou. Então hoje as pessoas estão endemoniadas, endiabradas, voluntariamente, racionalmente. Por exemplo, você pega aquele Sam Smith, um cantor. Cara, uma voz linda, angelical. Era uma coisa no início da carreira. Agora parece que virou um demônio, cara. Sabe? Assim, ó, exaltando Satanás no culto, fazendo apresentações artísticas e tal. Então, a pessoa tá dizendo, racionalmente, é o que eu quero. Doideira, velho. Eu quero o diabo. E aí, meus irmãos? Pastor Anderson Silva tem sido metralhado. Pastor Anderson Silva tem sido rechaçado até mesmo por alguns pastores, ditos pastores, entre aspas, ditos pastores, que não concordam. E um certo tempo atrás ele se intitulou o Justiceiro da Fé e tal. Não discordo em alguns pontos, porque o que tem de gente destrambelhada, gente sem freio, sem filtro, gente despreparada, que usando o título de pastor, usando a liderança de uma religião, sai ofendendo, sai humilhando, sai ferindo, sai separando famílias, destruindo empresas, destruindo vidas, não está no gibi. E o pastor Anderson tem sido um alento, uma resposta de Deus para muitas famílias. Só que o que eu quero te chamar a atenção é que estão tentando calar a voz da igreja. Estão tentando tolir a nossa pregação. Estão tentando
apequenar o nosso sermão, dizendo, você não pode falar isso, você não pode dizer isso, você não pode isso, você não pode isso, não toque nesse assunto, não fale dessa ideia. E ele está dizendo que isso é uma coisa que a gente já conversa há muito tempo, em alguns lugares que eu já vou, quem me conhece de forma pessoal. Você está pensando que o diabo vai se manifestar nas pessoas para entrar na igreja e levar para arenas novamente como no passado? Não. Ele vai trabalhar no papel, com ideias e com leis. Meus irmãos. Só que parece que a igreja está vendo alguns lutarem e estão ali esperando ver a morte de alguém. Irmão, não tem como a gente se tornar indiferente à causa do evangelho. Não tem como você dizer que é cristão e dizer, não, isso aqui não se pode pregar, não, isso aqui não é assunto pra gente, não, isso aí é assunto pra gente sim, a gente tem que se meter. Porque eles querem se meter na nossa fé, querem se meter na Bíblia que nós cremos, no nosso manual de fé. Nós temos sim, como igreja, fazer a diferença, sermos sal e luz. Só que a galera parece que não, sabe? Aí falando-se de Bíblia, Paulo falando aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 7 em diante, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. 8. Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisto pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, palavras de Paulo apóstolo, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Gente, é impossível que nós como cristãos nos tornemos indiferentes àquilo que é justo, que é verdadeiro, que é honesto, que é sinal de justiça. Não tem como deixar esse amigo da fé sozinho na sua causa. Se você não quer estar presente, ore. Agora, não viva esse evangelho medíocre, pequeno, que tudo falam que é em nome do amor. Não, porque Jesus é amor. Mas Jesus também é justiça, gente. O evangelho tem regras. Todo lugar tem regra. Aonde não tem regra, o que impera é a bagunça. E o nosso Deus não é Deus de bagunça, não é Deus de desordem. E o meu apelo hoje é, irmãos, oremos pela nossa liderança. Oremos por aqueles que estão em evidência. Oremos por aqueles que têm se posicionado nos nossos dias contra a uma questão corrupta, contra a uma questão que muitas vezes está ali como oposição à igreja e que são declaradamente inimigos da fé. Inimigos sempre teremos. Embarreiramentos, empecilhos sempre terão no nosso caminho. Só que nós, como cristãos, temos que ter um senso de responsabilidade com aquilo que nós dizemos crer. E se nisso há algum louvor, pense. Eu chamo você a pensar, a observar as coisas que estão à sua volta. Será que o cristianismo que eu digo que eu vivo faz a diferença? Ou eu sou apenas um camarada que carrega a Bíblia e vai à igreja? Não é Tiago? Tiago hoje mora lá em Portugal, mora na Europa. E ele viu lá a frieza com que a igreja anda tratando as coisas. Lugares que antes eram referências e importavam missionários para todo mundo e hoje já não funcionam mais. Mas a galera se gaba, não, porque o teólogo fulano, não, mas cadê? Pós aquele teólogo, o que continuou como fruto? Porque a nossa obra, até depois de morta, fala. Lê só Hebreus capítulo 11, quando fala de Abel. Até depois de morta, a sua oferta ainda continua a falar. Na vida cristã, tudo que nós fazemos não é somente para o agora, é também para os dias posteriores. Deus abençoe pastor Anderson, Deus abençoe nosso irmão Tiago, que está lá em Portugal e acompanha as notícias daqui. Irmãos, continua crente, continua firme, continue na palavra, porque está chegando um tempo sombrio no Brasil
em que nós passaremos por alguns apertos, mas isso é para o nosso crescimento. Tire as lições e nós continuamos a proposta daqui, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.